Eu imagino, já que tu clicou nesse vídeo, que tu esteja procurando por uma forma de organizar a tua vida ou talvez ter uma compreensão mais clara sobre como fazer isso. Eu vou compartilhar contigo uma das técnicas que mais me deram resultado quando o assunto é ter o melhor controle sobre a minha rotina. É muito fácil se perder em uma infinidade de coisas que a gente tem que resolver no cotidiano e mais as milhares de distrações que ficam roubando o nosso tempo. Mas felizmente, eu aprendi que com algumas técnicas muito simples, é possível que a gente tenha uma visão mais estratégica sobre as nossas vidas e possamos entender o que tem que ser feito de forma mais clara para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos e não ter que ficar infinitamente postergando os nossos planos para o próximo ano sem nunca chegar a lugar algum. Para facilitar nossa compreensão, eu vou dividir esse vídeo em 3 passos. Passo número 1, planejando o dia, trazendo as ideias para o mundo real. Para organizar a minha rotina de uma forma que realmente funcione e faça sentido, eu preciso saber quais as tarefas eu tenho que concluir ao longo do dia para que eu possa chegar o mais próximo possível dos meus objetivos. E eu divido essas tarefas em 2 grupos, tarefas pessoais e tarefas profissionais. Na noite anterior, antes de dormir, já começo a pensar sobre quais são as atividades essenciais que eu preciso focar no dia seguinte. E dessa forma, eu já vou organizando a minha rotina e a minha mente também. Lá no meu subconsciente tudo já vai ficando mais claro para que eu já possa me preparando para a resolução dos desafios que vão me levar à conclusão dessas tarefas. Assim, quando eu acordo pela manhã, eu não preciso perder tempo e nem energia pensando sobre o que eu tenho que fazer, já que eu tenho todo o meu cronograma organizado e fica muito mais fácil começar o dia dessa forma. O objetivo é organizar todo o meu cronograma diário para otimizar a realização dessas tarefas, desde acordar às 5h30 da manhã para ir para a academia, tomar banho, levar minha filha para a escola, ler e-mails e começar a trabalhar na produção de conteúdo para as redes sociais pela manhã e na pesquisa de ideias e criação de roteiros para os meus vídeos na parte da tarde. Dessa forma, eu tenho um registro visual fácil para me guiar ao longo do caos do cotidiano, onde consigo mapear com precisão se eu tô ou não conseguindo avançar na direção dos meus próprios objetivos. Cada tarefa concluída é marcada com um check e vai por mim. O simples ritual de marcar aquele Vzinho sempre que uma tarefa é concluída nos dá uma enorme sensação de satisfação. Afinal, essa é uma forma de demonstrar para o nosso subconsciente que nós estamos caminhando no rumo certo e que não estamos presos no labirinto da procrastinação. Eu também costumo colocar no meu checklist algumas tarefas que não são assim tão essenciais e só devem ser realizadas quando as outras tarefas já tiverem sido concluídas. Algumas vezes, essas tarefas não essenciais compreendem alguns gatilhos de recompensa, como por exemplo, pedir uma pizza para comemorar a conclusão de um projeto. Essa é uma forma interessante de se manter motivado e também ajuda bastante a manter o foco, até mesmo porque a motivação é bem maior quando sabemos que temos uma recompensa bem interessante nos esperando no final do dia e que será perdida caso não consigamos concluir o nosso trabalho. Esse simples processo de organização faz uma diferença brutal quando incorporado no nosso dia a dia e chega a ser bizarro saber que a maioria das pessoas não faz isso e simplesmente tocam a vida sem nenhum planejamento, porque afinal de contas isso acaba com todo aquele desgaste mental de ter que ficar lembrando qual tarefa é mais importante ou o que deve ser feito depois do quê, o que geralmente acaba servindo como uma ótima desculpa para procrastinação e principalmente quando a gente esquece de realizar determinada tarefa. Então, se tu quer ver as coisas acontecerem de verdade na tua vida e parar de ficar andando em círculos que nem um rato numa gaiola, essa estratégia vai te ajudar bastante com isso. Tu pode registrar as tuas tarefas num software. Hoje em dia tem vários aplicativos de organização pessoal por aí, como Notion, Evernote e vários outros, então tu pode escolher aquele com que tu tem mais afinidade. O importante é que tu consiga manter todas as ideias concentradas num só lugar para facilitar o acesso. Eu pessoalmente acredito que nesse sentido nada supera a boa e velha combinação do papel e caneta. Ao meu ver, não existe um app de produtividade que sequer chegue perto do poder dessa belezura aqui chamada papel e caneta, porque por algum motivo o processo analógico ainda é muito mais eficaz quando o assunto é registrar e acompanhar tarefas e ideias. Mas independentemente de tu ser uma pessoa mais analógica ou mais digital, é importante que tu escolha apenas uma ferramenta para apontar as tuas tarefas. Se tu começar a te desorganizar e registrar um pouco na agenda e depois no app X ou no app Y, é bem provável que tu venha a perder o controle e a tua vida vai voltar a ficar bagunçada em muito pouco tempo. Tem outra coisa que a gente tem que levar em consideração, que é o fato de que sempre quando a gente está mexendo no celular ou no computador, a gente está sempre a 2 cliques de distância de uma distração.
Eu não ficaria impressionado se tu me disser que já teve uma ideia brilhante e genial e ao pegar o celular para registrar, acabou te distraindo com uma notificação que te levou a olhar um vídeo no YouTube ou então para uma página super aleatória. Então tenta deixar os eletrônicos de lado por um breve momento e procura dar uma chance para a caneta e para o papel. E depois comenta aqui se tu sentiu alguma diferença. Passo número 2. Priorização. Existem basicamente dois recursos que se tornam cada vez mais escassos à medida que a nossa vida avança, e principalmente hoje em dia, na era das redes sociais. Esses recursos se chamam tempo e atenção. O fato desses recursos serem limitados exige que nós tenhamos que priorizar algumas coisas em detrimento de outras. Basicamente, nós não podemos fazer tudo aquilo que gostaríamos de fazer, afinal, a nossa vida é feita de renúncias. Quando optamos por trilhar um caminho, estamos automaticamente abrindo mão de outras realidades e outros universos de possibilidades. Eu, por exemplo, adoraria ter 1000 vidas onde pudesse fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer e criar todas as coisas que eu gostaria de criar. Mas a verdade é que eu não tenho. Eu tenho essa vida e a melhor coisa que eu tenho para fazer é valorizar essa oportunidade única de estar neste mundo, neste momento específico da história. E a melhor forma de fazer isso é aproveitando e tirando o máximo possível dessa experiência, e para isso eu tenho que saber priorizar aquilo que é mais importante para mim, de acordo com os meus valores. Existem algumas técnicas que a gente pode usar para nos auxiliar nesse processo de priorização, e uma delas é a matriz Eisenhower, que se tornou popular graças ao ex-presidente americano Dwight Eisenhower. Consistia basicamente em classificar as coisas que ele tinha que fazer ao longo da sua vida como importantes ou não importantes e urgentes ou não urgentes. Esse sistema é muito eficaz, principalmente em momentos de dúvida, quando temos muitas tarefas e não sabemos quais devemos priorizar. Mas o que é ainda mais importante do que o sistema em si, usando ou não uma matriz desse tipo, é a maneira de pensar que está por trás dela. Essa maneira de distinguir entre aquilo que precisa ser feito e aquilo que não necessariamente precisa ser feito. Isso nos permite alocar o nosso tempo de uma forma muito mais eficiente e que nos possibilita avançar em relação aos nossos objetivos e não viver uma vida andando em círculos que nem hamsters numa gaiola. É muito fácil se distrair com as inúmeras possibilidades que o mundo nos oferece diariamente na palma da nossa mão, seja aquele novo game que parece trazer uma narrativa inovadora ou aquela série para maratonar. Mas a verdade é que, a não ser que tu queira trabalhar no mundo dos games ou fazer uma série, se tu ficar o dia todo apenas jogando, não fizer nada mais além disso, tu também vai estar jogando outra coisa além do game, que é o teu tempo no lixo. E o mais incrível de tudo é que todos nós fazemos ou já fizemos isso sem nem mesmo perceber que a gente estava desperdiçando um tempo precioso e definitivo em algo que iria apenas trazer um certo prazer imediato e nada mais além disso, nos mantendo estagnados, anestesiados e, sinto te falar a verdade por aqui, mas também alienados na forma como gerenciamos e conduzimos a nossa vida. E é aqui que a gestão de tempo entra de forma definitiva, para que nós possamos nos divertir, mas sem comprometer o nosso futuro, para que nós não coloquemos nossos hobbies acima daquilo que realmente importa para nós, aquilo que vai tornar a nossa vida e a vida de quem a gente gosta muito melhor no futuro. E afinal de contas, quanto mais tempo a gente demorar para entender isso, maior vai ser o arrependimento e até mesmo o sofrimento lá na frente, quando o tempo passar e o futuro se apresentar de forma dura e bem diferente daquilo que tu imaginou. A organização da nossa vida de forma racional permite que a gente se prepare para algo inevitável, que são os contratempos e as dificuldades que vão aparecer ao longo do caminho. Se tem uma coisa que é certa, é que a vida vai te apresentar não apenas um, mas vários desafios. O que vai definir como tu vai passar por eles vai ser o quanto que tu te preparou para esses desafios no passado e como tu te estruturou para dar conta dos altos e baixos que são constantes na nossa vida. Se tu é daqueles que segue a filosofia do Zeca Pagodinho e deixa apenas a vida te levar, é bem provável que nesse momento tu esteja navegando em alto mar, num bote de borracha, e quando a tempestade chegar, as tuas chances de sobrevivência vão ser muito baixas. Passo número 3, timeline. Agora que tu já tirou suas ideias da cabeça e as passou por papel ou pro teu notebook e já priorizou aquilo que tem de mais importante para te poder alcançar teus objetivos, tu precisa definir uma timeline, ou seja, um plano de como tu vai conseguir executar essas tarefas ao longo do tempo. Afinal, se tu apenas definir um objetivo e deixar ele solto, sem uma data marcada para ser concluído, é bem provável que tu nunca consiga colocar os teus planos em prática. Nós, seres humanos, precisamos de marcos para nos orientarmos ao longo do tempo, onde temos que concluir uma determinada missão num período específico de tempo. A mesma coisa acontece na nossa vida com os nossos planos.
E aqui vem um fato interessantíssimo sobre a timeline. É apenas quando nós medimos o quanto estamos nos aproximando ou nos afastando dos nossos objetivos que podemos saber se estamos realmente indo na direção correta ou se precisamos recalcular a rota para não ficar perdendo tempo e andando em círculos. Obviamente, como a maioria das pessoas não tem esse costume de fazer um planejamento pessoal ou profissional, elas andam em círculos por muito tempo. Algumas até desperdiçam toda uma vida sem sequer perceber que elas tinham potencial para ter vivido de uma maneira muito melhor e mais significativa. E tu deve estar te perguntando como deve ser essa timeline e vou te dizer qual o sistema que eu uso para rastrear o meu progresso em relação aos meus objetivos. Eu uso uma metodologia chamada OKR, que significa Objectives and Key Results em inglês, ou Objetivos e Resultados-Chave em português. Resultado-chave é a mesma coisa que meta. Então esse sistema permite basicamente que a gente possa registrar e acompanhar os nossos objetivos e as nossas metas. Opa, eu percebi que rolou uma dúvida por aqui. Fala a verdade pra mim. Tu sabe qual é a diferença entre objetivo e meta? Vamos lá. Basicamente, o objetivo é aquilo que tu quer realizar. Por exemplo, tu pode dizer que o teu objetivo para esse semestre é perder peso. Beleza. Já nas metas, tu vai definir esse objetivo de forma quantitativa, ou seja, tu vai estipular quantos quilos tu quer perder e em quanto tempo, assim como as ações que tu precisa executar para que o objetivo se realize. Voltando, por exemplo, da perda de peso. Pode ver que perder peso é algo bastante vago, não define quanto tu quer perder e até quando tu quer alcançar esse objetivo de perder peso. E os objetivos são assim mesmo, apenas uma definição vaga de uma vontade ou uma necessidade. Já na meta, tu vai definir exatamente quanto peso tu precisa perder, em quanto tempo tu quer perder esse peso e o mais importante de tudo, qual o plano de ação que tu vai realizar para alcançar essa meta. Se vai ser malhando X vezes na semana, fazendo acompanhamento com um nutricionista de tanto tempo, enfim, independentemente da área em que atuamos, todos nós precisamos estabelecer metas e objetivos, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Eu digo isso porque são esses objetivos que fazem com que tenhamos motivação diária para levantar da cama e realizar as atividades necessárias para alcançá-los. Depois que eu registro meus objetivos e metas, eu defino em quanto tempo eu preciso alcançar essas metas e o plano de ações, ou seja, as atividades que eu vou ter que realizar, seja diariamente ou semanalmente, para que essa meta realmente aconteça. E a partir daí, vou fazendo acompanhamento semanal de como o meu projeto está evoluindo. É dessa forma que eu consigo acompanhar visualmente se eu estou avançando, se eu estou parado ou se o meu projeto simplesmente flopou. E ainda posso ter um panorama para tomar as ações necessárias para voltar para os trilhos, seja alterando a estratégia, buscando por novas soluções ou até mesmo procurando por ajuda de alguém que tenha mais experiência que eu em relação ao projeto que eu quero implementar. Se tu gostou dessa metodologia de organização de metas e objetivos e quer saber mais sobre ela, me conta aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo todo somente focado nisso. E se tu quer ter acesso a mais conteúdo sobre estoicismo e desenvolvimento pessoal todos os dias, então não deixe de clicar nos links aqui na descrição para acompanhar o meu trabalho nas demais redes sociais e também já aproveita e dá uma olhadinha no vídeo aqui do lado, que eu tenho certeza que tu vai curtir, afinal, conhecimento é poder.